Amém. A paz do Senhor, igreja. O bispo falou da igreja lotada. Quando ele me mandou que eu ia pregar, eu falei, não. Aniversário do bispo. Ele nem vai estar lá, tranquilo. Como Deus faz as coisas, né? Bom, vamos lá. Comunicando a visão missionária. Eu quero ler com vocês um texto que está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14, que diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Vamos orar. Pai, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Eu coloco este culto diante do Teu altar, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha falar através da minha vida, que venhamos entender, Pai, o que é ter uma visão missionária e exercer aquilo que for pregado hoje, Pai. Coloca as Tuas mãos e capacita cada um de nós para sermos missionários Teus, amém? Bom, vamos lá. O que significa missão? De acordo com o dicionário, significa incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem ou algum encargo. Então, missão é quando alguém chega para você e fala, pastora Roseli, preciso que você tire essa cadeira e coloque para lá. Essa é a missão dela. Tem uma pessoa que eu falei que eu só ia falar isso dele porque amanhã é aniversário. Então, vou me conter na palavra. Mas quer deixar o pastor David irritado, é falar para ele, eu tenho uma missão para você. Usa qualquer outra palavra, irmão. Você pode usar qualquer outra palavra. Eu tenho um favor, eu tenho um trabalho, eu preciso que você faça algo para mim. Ele não vai ligar e vai fazer. Mas quando você usa a palavra missão, não sei o que acontece. Ele já fecha a cara e fala, missão. Mas são os traumas aí da infância que ele vai ser curado, né? Tem gente que não gosta de receber desafio. De receber algo assim, falar, você vai fazer isso. Eu gosto de ser desafiada. Gosto de coisas que fazem eu pensar, que eu tenho que ficar analisando durante muito tempo. Adoro um quebra-cabeça. Tipo, 2.000 peças, eu vou querer montar certinho. Porque eu gosto de desafio. Mas nem todo mundo gosta. Porém, a missão que nós vamos falar hoje, ela é para todos. Jesus, ele não falou que a missão iria parar nos discípulos. Ele falou que a missão era para todos, amém? E Jesus, ele também tinha uma missão. A missão de Jesus era trazer a salvação para nós. E ele veio, se fez homem, morreu por nós numa cruz. Antes disso, ele realizou milagres, ele transformou pessoas, ele transformou vidas. Ele veio para mostrar que o mundo podia viver uma transformação. E em João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Todo mundo fala muito de João 3,16. E eu adoro esse versículo. Mas João 3,17, ele mostra que ele veio para tirar todo o seu peso. Porque um missionário, ele não pode mais carregar um peso. Ele tem que carregar a palavra. Amém? E em seguida, quando Jesus ele é crucificado, ali parte da missão dele é cumprida. Quando ele diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nesse momento, Jesus ele estava completando parte da sua missão. Ele já tinha pregado, ele já tinha curado, ele já tinha transformado. E ali ele falava, está consumado. Eles já têm tudo o que eles precisam para se render e reconhecer que eu sou o Senhor. Amém? E qual vai ser a nossa missão? Em Marcos 16, no versículo 15 e 16, diz o seguinte. E disse-lhes,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós precisamos para realizar uma missão? Ser missionário. O que eu preciso ter, pastora? Preciso ser apóstolo? Vir um anjo e falar, vai? O que eu preciso para ser missionário? Para começar, precisamos crer e conhecer a palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Não tem como você falar de algo que você não crê. Um vendedor, quando ele vai vender alguma coisa, ele vende muito bem porque ele conhece aquele produto. E porque ele acredita que aquele produto é bom. As pessoas só vão acreditar no Jesus que você prega se você crer nesse Jesus. Não adianta a gente tentar vender um Jesus que nós não acreditamos. Adianta eu falar para uma pessoa na rua que Deus vai mudar a história dele quando eu acho que Jesus não mudou a minha história? Não vai dar certo. A pessoa vai olhar e vai falar, para viver a vida que você vive, acreditar do jeito que você acredita, eu prefiro não ir. Eu prefiro não crer nesse Jesus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, 8, na parte A, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Continuando em Atos 2, 4, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele vai nos capacitar para a obra dele. A Vitória abriu o culto falando que são poucos os trabalhadores. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e falar, eu estou pronto para ser um trabalhador na obra do Senhor, amém? O Espírito Santo ele vai te capacitando. Porque se você continuar lendo no livro de Atos, as pessoas começaram a falar em línguas, e pessoas de outros países que estavam ali, que falavam outros idiomas, conseguiam entender o que elas estavam orando. E daí você fica se perguntando, mas como assim? Se eu estou orando de uma língua e eles estão falando em outra, como que eles estavam entendendo? Eles estavam entendendo porque o Espírito Santo estava agindo. Quando a gente decide ser um missionário na casa do Senhor, quando a gente decide ser enviado pelo Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque nós não sabemos o tipo de pessoa que nós vamos encontrar lá. Mas quando nós somos cheios, não é a palavra que sai da nossa boca que vai curar. É a palavra que sai do Espírito Santo. Amém? Eu coloquei aqui. Quando somos cheios do Espírito Santo, a palavra que sai da nossa boca traz vida, transformação e cura. Amém? Precisamos ter isso em nós. Ontem nós encontramos, eu estava no shopping com o pastor David, e nós encontramos, uma mulher entrou na loja, e ela falou assim, oi, tudo bem? Falei, oi. O que você vai comprar? Eu falei, nada. Porque realmente eu não ia comprar nada ali. Daí ela fez assim, tá, mas o que você está fazendo aqui, então? Eu falei, eu estou acompanhando uma pessoa. Daí ela olhou para o David e fez assim. Ah, você está acompanhando ele. Já sei. Ela falou que você é doido, viu? Porque ela falou que está de acompanhante. Eu fiquei olhando e falei, gente, o que aconteceu? Daí eu respirei fundo e falei, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não vou xingar. Não vou falar nada. E seguimos a vida. Você tem que ter discernimento. Tem situações que Deus vai falar, você precisa falar isso. E tem situações que o Espírito Santo vai falar, calma, agora não é o momento. Ontem não era o momento. Amém? Precisamos ter autoridade. Em Atos 2, do 14 ao 21.
Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Você precisa ter autoridade. Porque nesse momento, enquanto as pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo, se levantaram outras pessoas e falaram, eles estão bêbados. E Pedro falou, não, epa, não tem ninguém bêbado aqui. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas no mundo vão olhar para nós e vão questionar. Vão falar, olha, aquele crente. E nós precisamos ter autoridade para falar, sim, somos crentes, aqui não tem ninguém bêbado, aqui tem gente cheia de alegria, cheio do Espírito Santo, que está sendo usado e levando transformação para as outras vidas, amém? Precisamos nos posicionar diante dos questionamentos do mundo. As pessoas vão questionar porque dizimamos, as pessoas vão questionar porque pregamos que o sexo é só após o casamento, as pessoas vão questionar porque você deixa de ir nas festas para estar no culto. Mas no momento em que ela vê a sua família feliz e restaurada no altar, ela não vai questionar. Ela vai perguntar por que ela não tem uma igual. E você precisa ter autoridade para se posicionar e falar do Espírito Santo, amém? Não podemos perder oportunidades. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso significa que não é só o seu grupinho que tem acesso a Jesus. Infelizmente, nós vivemos num mundo carente de amor, mas que, infelizmente, temos pessoas dentro da igreja que acham que Jesus é só delas. Jesus, ele não morreu para ser seu. Ele morreu para salvar o mundo. E, infelizmente, a gente tenta colocar Jesus dentro de uma caixinha. Não, Jesus está bem aqui, ó. Até esse espaço, está ótimo ter Jesus. Mas e a outra pessoa? A pessoa, o seu vizinho que escuta funk a noite toda e você fala, não, esse daí não tem mais jeito. Ah, não. Esse, pregar para ele só me irrita. É a noite inteira com esse rádio ligado, eu vou lá falar de Jesus? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A todo momento, o Senhor nos dá a chance de sermos missionários. Precisamos apenas agir. Esses dias, eu fui comprar as coisas da Festa das Nações, e eu pedi o Uber, e o Uber demorou, até que ele me mandou mensagem, e aceitou a corrida. Daí eu entrei no carro, ele falou, nossa, quanta coisa. Eu falei, a gente vai ter uma festa. Festa, mas daí eu expliquei como funcionava a Festa das Nações. Aí ele falou, eu sei onde é. É numa igreja que tem ali em frente à escola, né? Eu falei, exatamente. Daí ele falou, eu não iria aceitar a sua corrida. Mas não sei por que Deus mandou eu aceitar. Porque eu também sou crente. Eu falei, então tá ótimo. Já estamos em casa. E daí a gente conversando, ele falou para mim, eu estava passando por alguns problemas na minha casa e eu pensei em deixar a Uber. Eu ia procurar um outro trabalho. E eu fui no culto e uma pessoa virou para mim e falou assim, não é para você procurar outro trabalho, porque Deus vai cuidar dessa situação na sua casa. Porque Deus te colocou na Uber, porque lá vem o sustento da sua casa e lá você consegue falar dele. E ele falou, ali eu entendi.
que eu precisava continuar aqui, porque cada um que entra nesse carro, eu lanço uma palavra sobre a vida dele. Eu não sei como vai ser, se a pessoa vai aceitar, mas eu sei que a palavra ela foi lançada. E depois ele contou que, graças a Deus, a situação na casa dele foi resolvida. Mas toda oportunidade é uma oportunidade de falar de Jesus. Você tem a chance de falar com as pessoas no ônibus, na fila do banco, na rua. Aonde você for, você tem essa oportunidade. Amém? Em Mateus 10, do 14 ao 16, diz o seguinte: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Não perder a oportunidade não significa que todas as pessoas vão aceitar aquilo que você falar para elas. Talvez você queira muito falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa ela não vai te ouvir. E Jesus sabia disso. Então ele falou, sacode a poeira dos teus pés e vá para outro lugar. Se tem alguém que não quer receber, Deus vai preparar uma outra pessoa que estará de coração aberto a receber a palavra dele. Amém? Pastora, o que eu vou falar? Mateus 10, do 7 ao 8. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem de graça também. Você já tem autoridade para fazer tudo isso. O que você vai falar? Nós precisamos pregar para o mundo que eles precisam se arrepender. Está tudo muito normal. É normal no mundo as pessoas viverem em pecado. Para elas, elas não estão erradas. Nós precisamos mostrar para elas que é necessário se arrepender, que é necessário voltar para o Senhor, que é necessário viver a palavra dele. Amém? Em Atos também diz, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Precisamos pregar para o mundo se arrepender. Não podemos ser coniventes com aquilo que o mundo prega, irmão. Ser missionário é você ir contra o mundo. É você ir na contramão. É você mostrar que Jesus veio para trazer transformação. E eu pedi para colocar uma imagem agora, que é o logo do Ministério Mais. Quando o bispo falou que me mandou para eu pregar hoje, eu fiquei perguntando, Deus, mas que visão missionária é essa? O que eu vou falar? Como assim? E daí Deus me mandou ver esse logo. Está escrito, Ministério Apostólico Incenso Suave. Mas, e aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Que é o que está em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? É isso. Vai começar aqui. Vai começar no Jardim Tremembé. Daqui a pouco é a Zona Norte. É São Paulo, até alcançarmos os confins da terra. Você precisa anunciar o evangelho na sua casa. Eu preciso anunciar o evangelho na minha casa. Porque eu lembro quando eu me converti, que teve uma vigília que o bispo falou para mim,
Ele orou por mim e ele falou: você será luz na sua casa. Eu preciso pregar, eu preciso levar a luz de Cristo para minha família. Você precisa levar para a sua. Aos 18 anos, alcançamos a maioridade. Somos agora responsáveis pelos nossos atos. A mais completa 18 anos. E eu estou há 11 anos no ministério. E chegou um momento da mais alcançar os confins da terra. Deus está levantando um povo que vai levar Jesus até os confins da terra. E foi outra coisa que Deus falou comigo, porque também profetizaram em uma vigília que eu iria pregar num lugar onde eu nunca imaginei e que eu não queria. Na época eu falei, vou pregar em alguma favela, alguma coisa assim. Eu sempre falava, irmãos, o último lugar, o último país que eu vou morar no mundo é os Estados Unidos. Fui casar com o pastor David com o sonho de morar nos Estados Unidos. Quando eu me liguei nisso, eu falei, não, Deus, sério isso? Mas é assim que Deus faz. Deus está levantando pessoas nessa geração que vão chegar aos confins da terra. Outras pessoas serão enviadas, amém? Eu achei uma frase que diz o seguinte: missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Amém? Não é todo mundo que será enviado para um outro país, para uma outra cidade. Alguns vão ficar aqui. E não é porque você ficou aqui que você não é um missionário de Deus. Você vai ser missionário nesse lugar. Você vai se posicionar, amém? Marcos 6:7 diz: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Deus vai te levantar, amém? Colossenses 4, do 3 ao 4, diz o seguinte: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aquelas pessoas que serão enviadas, elas precisam de intercessores. Deus vai levantar intercessores. Eu sei que tem pessoas aqui no ministério que o sonho delas é fazer missões em outro país. É o sonho de vida delas. E eu já falei, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou bancar esse sonho. Eu vou orar para que você consiga realizar esse sonho. Eu vou orar para onde você for, as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Você precisa se levantar como um intercessor da obra. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. 2 Coríntios 11, do 8 ao 9. Deus vai levantar supridores para a obra. As pessoas que serão enviadas, irmãos, precisam ter um suporte espiritual e um suporte financeiro. Não dá para eu enviar alguém para uma outra cidade, para um outro país e falar, vai lá. Deus vai estar com você. É claro que Deus vai estar. Mas você precisa se levantar como um supridor para essa obra. É ótimo a mais pagar as contas dela. É maravilhoso. Mas a mais precisa enviar pessoas. E para isso ela precisa que você se levante, amém? Voltamos agora ao texto inicial. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A missão é nossa. A missão é de cada um que faz parte do Ministério Mais. A missão é de cada um que faz parte de uma igreja.
Jesus, ele falou para os discípulos, vá. Façam discípulos. Ele não mandou ninguém ficar parado, irmãos. Ele mandou ficar parado quando era para esperar o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Agora, você tem que se movimentar. Eu preciso me movimentar, amém? Nossos pés precisam ser belos, porque anunciamos as boas novas. Precisamos levar o amor de Deus, precisamos levar a transformação, precisamos fazer com que o mundo conheça o Jesus que nós conhecemos. Como diria o Resgate, eles precisam saber. Eu digo, nós precisamos falar. Amém?